Salve, salve, amores! Vocês acreditam em destino? E livre-arbítrio, você acredita que a gente tem? Então, eu vou te falar, vou contar uma experiência hoje para vocês de uma mudança de rota que eu tive através da oração. Funciona, viu? É o meu relato para vocês nesse vídeo. Fique comigo até o final. Compartilha, deixe seu like aí para ajudar no canal e se inscreva. Seja bem-vindo ao nosso cantinho de espiritualidade. Trabalhando com mapas astrológicos, eu sei que a nossa planta, o nosso esboço já foi feito antes da gente vir ao mundo. E que o nosso destino está traçado em várias áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Mas eu sei que nós temos um Pai, que é o Pai das luzes, que é o Deus que criou tudo isso, o Pai do Cristo. Ele é misericordioso. E tem gente, eu estava ouvindo hoje falar que uma pessoa falando que a gente não tem livre-arbítrio, que a gente não pode mudar o nosso destino. Bom, eu vi na história de Moisés que ele mudou o destino várias vezes do povo judeu, somente conversando com Deus. Abraão também foi um deles. Ló, o sobrinho dele, estava numa cidade que estava contado assim, o destino da cidade era ser destruída. Abraão falou com Deus. Em uma oração, ele mudou o destino do sobrinho dele que morava nessa cidade. A oração faz milagres, mas como orar de uma maneira que Deus gosta de nos ouvir? Vamos ver? Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Esta é a fórmula. Deus, ele não quer o seu mental, o seu intelecto, o seu racional na hora da oração. Ele quer o seu coração. É ele quem disse essas palavras no livro de Jeremias, capítulo 29. Vou deixar na descrição para vocês. E vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Não é metade do coração, é todo o vosso coração. O coração está provado pela física quântica. Ele atrai muito mais do que o seu pensamento. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi era puro coração. Ele dançava quando não era para dançar. Ele foi criticado por isso. Ele não estava nem aí. Ele era coração. Ele queria mais era adorar a Deus. Quantos salmos lindos que ele fez. E hoje, muita gente fala, não, precisa ter uma fórmula para poder fazer essa oração. Não é bem assim, gente. Ore com o coração. Esta é a oração descrita na Bíblia que Deus gosta de ouvir. E qual é o sinal de que a tua oração foi ouvida? A paz. A paz que excede a todo entendimento. Descrita em Filipenses capítulo 4. Este é o sinal de que você foi ouvido. Aí depois vem as respostas. Fique atento aos sinais. Deus fala através de mensagem, Deus fala através de um vídeo, Deus fala através de uma pessoa. Jesus, ele disse assim, aquele que não for como uma criança não herdará o reino dos céus. E muitas vezes a gente racionaliza Deus, tenta entender Deus com a mente, racionalizar. Eu sou do tempo, eu sempre falo que eu sou do tempo que não existia essa oração quântica, oração de não sei quantas etapas, Eu sou do tempo em que a gente orava a Deus na maior simplicidade. Muitas pessoas do Nordeste brasileiro, elas simplesmente fazem votos, promessas para santo não sei o quê, santo isso, santo aquilo, e elas conseguem os seus milagres. Por que que hoje as pessoas estão tentando cada vez mais racionalizar Deus? São padres brigando com pastores, são pastores brigando com igreja A, igreja B, porque a Bíblia fala isso, que a Bíblia fala aquilo. Eu vou contar uma experiência aqui para vocês, dessa simplicidade que a gente precisa, ao meu ver, voltar a ter. Fui divorciada, então eu criei minha filha sozinha, e houve um tempo aqui no estado de São Paulo, que não tinha emprego, não tinha trabalho.
pessoas estudadas não conseguiam, pessoas que sem estudo não conseguiam. E eu estava num momento muito difícil, porque eu morava sozinha com ela. E eu comecei então a vender aquelas cerâmicas, que eram a febre do momento. E eu pegava na loja em consignação e vendia. O que eu vendia, eu repassava a parte da loja e ficava com a minha comissão. E eu saía fazendo reuniões com aquelas cerâmicas. E eu pagava sempre a promissória em dia, que era a parte da loja onde eu pegava as cerâmicas. E tem um dia que eu estava numa situação mais difícil ainda. E eu tinha somente o dinheiro de pagar a parte da loja. E a minha filha me pediu uma coisa que eu não tinha dinheiro para comprar, meu mesmo. Eu só tinha o dinheiro de repassar o da loja. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? E eu recorri à Bíblia, no livro de Isaías, que é um livro que particularmente eu amo demais. E lá estava escrito assim, que Deus é o marido das solitárias, das mulheres solitárias. Ele é o guardião das solitárias. E eu citei essa palavra para Deus, eu falei, meu Deus, a minha filha está pedindo Nescau. Gente, eu não tinha o dinheiro para comprar um Nescau, tamanha era a situação difícil que eu estava passando naquele momento. E eu não tinha mais o que vender, não tinha o que fazer. E eu falei para Deus, o que eu vou fazer, meu Deus? Eu tô com 2 contas de luz atrasada. Estão para cortar minha luz. Minha filha tá pedindo e eu não sei o que fazer, porque eu tô ganhando muito pouquinho. E eu dobrei o joelho, falei com Deus, chorei para Deus, porque eu não sou de ligar para ninguém, para falar, tô passando para isso. Não, eu vou para Deus. Porque é Deus quem usa as pessoas para nos ajudar. É Ele quem move, é Ele quem faz. E aí eu falei, vou abrir a Bíblia. Abri. E saiu exatamente no livro de Provérbios, onde está escrito assim, Salomão dizendo, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Nesse momento eu entendi que eu tinha que honrar o meu nome naquela loja, onde eu pegava as cerâmicas para vender. Então eu saí com o coração apertado, porque só quem é mãe sabe. Eu saí e fui pagar a minha promissória. E quando eu estava virando as costas, o dono da loja que estava lá no escritório, e eu não sabia, ele me chamou. E quando ele me chamou, ele falou assim, Eliana, eu tenho observado você, tenho visto que você tem pagado direitinho a promissória, mesmo com dificuldade, e eu queria te convidar para você trabalhar aqui dentro com a gente, como auxiliar administrativa, porque era uma das minhas profissões. E eu, naquele momento, eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Eu aceitei. Ainda disse para ele, olha, eu tô com 2 contas atrasadas. Ele pagou adiantado para mim antes do meu salário chegar. E tudo se resolveu. Eu usei a Bíblia como um oráculo, que é uma coisa que é muito condenada no meio evangélico. Mas ali Deus falou comigo, na minha simplicidade. Eu acho que a sabedoria é diferente do conhecimento. Aqui eu tô vendo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um ninho. Eu tenho uma árvore aqui no quintal e teve uma mamãe passarinho que fez esse ninho aqui pro filhotinho dela. E domingo ela tava voando, o filhotinho dela já não tá mais lá, o ovinho dela não tava mais lá, e ela tava voando e ela deixou cair esse ninho. Eu acho que ela me deu de presente porque ela deixou cair bem pertinho da minha lavanderia. E eu peguei. E eu acho isso de uma incrível sabedoria. A sabedoria não vem dos livros. A sabedoria vem de Deus. Salomão falou que a sabedoria é um espírito. Isso está escrito no livro de sabedoria na Bíblia Católica, capítulo 1, versículo 9. A sabedoria é um espírito. Ela vem para você quando você ama a Deus, quando você teme a Deus, quando você reconhece que existe um Deus que não precisa de racionalizar. Você não precisa tentar entender. Deus usa dos seus ministros para nos abençoar, com certeza.
Ele usa os anjos, ele usa as pessoas, um ajudando o outro. Mas a gente pode, na nossa simplicidade, pedir para Deus e falar: Deus, eu estou passando por isso, isso e isso. Ter fé. Porque Deus, Ele responde às pessoas que oram com o coração puro, simples, como de uma criança. Não importa a fé que você tenha, desde que você acredite que existe uma mente que criou tudo. Uma das leis herméticas é que o todo é mental, mas não tentar entender essa mente, porque a gente vai enlouquecer como Nietzsche. Vai enlouquecer, mas não vai conseguir entender. Porque Deus falou isso, porque Deus falou aquilo. Qual é a sua verdade, a sua visão de Deus? Você é uma mãe, você é um pai. Um filho te vê de uma maneira, o outro filho te enxerga de outra maneira. E você é uma pessoa só. Da mesma maneira, as pessoas enxergam Deus de pontos de vista diferentes e que precisam ser respeitados. Então, o que eu queria conversar com vocês era essa simplicidade de voltar para dentro da gente. E por mais que a gente hoje tenha internet, tenha acesso ao conhecimento, a gente estuda tanta coisa, sabe? Eu mesmo gosto muito de estudar ocultismo, tudo, cabala, tudo, mas nunca se esquecer de voltar a ser criança. Porque esse é um dos ensinamentos mais singelos que o Mestre Yeshua nos deixou, Jesus Cristo. Seja como uma criança, simples como a pomba. Prudente como a serpente, só de humano para humano. Prudente como a serpente. Porque aí você está lidando com egos. Mas para Deus, a gente tem que ser como uma criança, como uma pomba. Gratidão por tudo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.